Irmãos, iniciamos nessa sexta-feira a campanha de oração, 30 dias de oração pela família. Jesus transformando a minha família. E tem sido um tempo especial já, desde sexta-feira até hoje, a gente orando diariamente pelas nossas famílias, como a gente faz todos os anos no mês de maio. E pensando nisso, logicamente a gente tem buscado trazer aqui mensagens nesse período de quarentena, mensagens de ânimo para o nosso coração, Deus falando coisas maravilhosas para nós, para nos colocar para cima, para a gente continuar fazendo a obra dele, a vontade dele na vida das pessoas, dentro da nossa casa, fora dela. E hoje nós vamos trazer esse discurso um pouquinho mais para dentro do lar, para a nossa relação familiar. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia e compartilhasse comigo o texto que está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa passagem, por esse texto da tua palavra, esse trecho que é tão rico, tão real e tão atual para a nossa vida, Deus. Fala o nosso coração, enche-nos do teu espírito para compreendermos bem aquilo que tu desejas para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nada mais oportuno do que no mês da família a gente falar sobre família, né? Sobre relacionamento familiar. E hoje, especificamente, falaremos sobre o casamento, a relação marido e mulher. Mesmo você que não é casado ou casada, mas tem intenção de casar, né? Você é solteiro ou solteira, mas tem intenção de casar, essa palavra é extremamente oportuna, na verdade, para todos nós, porque estamos aí aconselhando, falando, ou até vivendo situações dentro das nossas casas, e a gente precisa ser esclarecido pela palavra de Deus acerca disso, né? Nós temos falado muito sobre fazer discípulos de Jesus, e o nosso modo de viver, nosso exemplo, conta muito na hora de a gente evangelizar e na hora da gente discipular pessoas. Logicamente, aquilo que a gente prega, a gente deve viver também. E a primeira coisa que as pessoas vão olhar na nossa vida, provavelmente seja a nossa relação matrimonial. Se nós somos casados, as pessoas olharem como a gente se relaciona com o nosso cônjuge. Também a relação com os filhos, que é o que nós veremos no próximo domingo. Enfim, tudo que a gente faz no que diz respeito à família, as pessoas estão observando, e isso é muito importante para essa rede de cuidado, esse discipulado que a gente quer implantar na nossa igreja, né? E falando de casamento, nós estamos aqui diante de um texto em que deixa muito claro que, a partir do versículo 21, nós nos sujeitamos em amor, nos sujeitamos uns aos outros no amor de Cristo, no temor de Cristo. E o que é que isso quer dizer? Na verdade, nós nos sujeitamos com todas as pessoas no mesmo nível, né? As pessoas com quem nós nos relacionamos, assim como Cristo foi servo, nós também nos sujeitamos às pessoas, nós servimos aos nossos irmãos, aos nossos amigos, e dentro de casa também. O marido serve a esposa serve o marido, os pais servem aos filhos, os filhos servem aos pais, e é uma relação de troca, de serviço e amor cristão. Não há uma hierarquia de serviço, um que manda e o outro obedece, né? Como muitas pessoas pregam por aí ou tentam entender dessa forma. Na verdade, a partir do versículo 21 já deixa claro que todos nós estamos sujeitos ao cabeça que é Jesus, e ele nos ensinou a forma de servirmos, e a gente tem que colocar isso em prática dentro das nossas casas. Mulheres, sujeitem-se cada um aos seus maridos, e maridos também vão se sujeitar às suas mulheres, né? Segundo o que já está delineado a partir do versículo 21. Dentro dessa relação de sujeição, a gente sai ganhando. Por quê? O casamento se torna não uma competição de quem
manda e o outro obedece, né? Porque muitas vezes pode acontecer isso dentro da relação, do casamento, você vê duas pessoas competindo entre si, né? Aquela briga, aquele senso de justiça, né? Sempre olhando para os defeitos dos outros e fazendo com que isso se torne uma pedra de tropeço dentro da relação, né? Ao passo que Jesus está nos ensinando, e Paulo está reforçando essa ideia aqui para os cristãos de Éfeso, de que nós devemos, na verdade, se houver uma competição dentro do casamento, que seja uma competição de quem serve mais ao outro, quem se dedica mais ao outro, quem tenta agradar mais ao outro, quem, na verdade, seja mais Jesus para o outro. A mulher aqui é colocada com uma situação de muita importância dentro da relação do casamento, ela não é esquecida, ela é muito lembrada por Paulo aqui, em dizer, olha, você, mulher, deve sujeitar-se ao seu marido, né? Nessas horas eu até brinco que, poxa, segundo esse texto aqui, é melhor ser mulher do que ser homem, porque só há uma recomendação para as mulheres, é se sujeitar ao marido como a gente se sujeita à igreja, né? Como se sujeita a Cristo, que é o cabeça. Já para os homens, são vários versículos falando de como a gente deve amar as nossas esposas, né? Então, parece que é muito mais assim leve e tranquilo ser mulher, mas na verdade tudo isso depende, gente, de uma harmonização dentro de casa, né? Nós não podemos criar uma hierarquia, nós não podemos fazer isso com um pesar, como um jugo pesado. A gente deve viver uma relação do casamento, uma relação harmônica, tranquila, pacífica, né? Que é isso que Deus quer de nós e se agrada de nós. Muitas mulheres, na verdade, acabam se sujeitando a outras pessoas, menos ao marido. E a gente tem que trazer isso à luz, né, para deixar muito claro. Às vezes a mulher, ela responde muito mais à mãe e o pai, né, do que o próprio marido em casa. Ouve as amigas e fazem do que elas falam uma verdade na sua casa. Ouvem a internet, ouvem um pregador, ouvem várias coisas externas, mas esquecem de ouvir aquilo que está em casa, o seu marido, né? E Paulo está lembrando isso, olha, se você tem que se sujeitar a alguém, que se sujeite ao seu marido. Na verdade, gente, todos nós acabamos nos sujeitando em algum momento a alguma pessoa ou alguma ideia ou influência, porque nós somos seres influenciáveis. Com isso, a gente aprende coisas boas e coisas ruins. O que Paulo está dizendo, se você tem algo, mulher, para aprender, para se dedicar, dedique-se à sua família, ao seu lar, ao seu marido. E ele coloca isso como uma situação de importância diante de Cristo. Você se sujeita ao seu marido assim como você se sujeita a Jesus, que é o cabeça da igreja. Eu sei que tem muitas mulheres que vivem em situações onde, de verdade, isso é impossível de acontecer diante da relação abusiva que a gente encontra hoje em determinados relacionamentos. O abuso, ele pode ser através da mentira, do adultério, ou até da violência física, que a gente já abordou isso em alguns seminários que a gente fez aí sobre relacionamento abusivo, né? E aí, a mulher que, por exemplo, está vivendo uma relação uma relação abusiva, onde o marido é violento e agride violentamente dentro de casa, o que eu, pastor, tenho recomendado, minha querida, vá na delegacia e faça um boletim de ocorrência, procure a delegada lá da mulher e você vai receber uma tutela judicial de afastamento, né? É uma tutela de cuidado que o Estado está colocando. Ninguém está falando de divórcio, né? Mas nós estamos falando de uma situação em que você precisa urgentemente sair daquele lar, daquela situação onde você está inserida, porque a sua vida está em risco, né? Então a gente lembra muito isso. A mulher muitas vezes acha e pega esse texto e diz, não, mas eu tenho que me sujeitar ao meu marido em todas as situações. É verdade que a palavra de Deus está dizendo isso. Nós devemos, as mulheres, sujeitarem aos seus maridos. Mas, no que diz respeito a essa violência que muitas mulheres têm sofrido, não tem nada de errado, irmã, em fazer um boletim de ocorrência, buscar autoridade policial, porque você não vai conseguir se desvencilhar disso. Muitas mulheres, inclusive, morrem nas mãos dos seus maridos violentos, porque acreditam que deve se sujeitar em todas as horas àquela figura violenta e agressora. Não é por aí, certo? Nós estamos falando, gente, aqui numa situação
onde um casamento onde não existe violência, onde não existe relacionamento abusivo e excessivo e uma balança extremamente desequilibrada dentro de casa. Você, mulher, está se sujeitando ao seu marido porque você se sujeita a Cristo, assim como ele também se sujeita a Cristo. Assim como ele também vive os valores cristãos. Paulo, inclusive, ele não deixa de falar para os homens também. Existe aqui, na verdade, uma intenção de Paulo de dizer, olha, nós precisamos levar Jesus até as pessoas. Cristo te esclarecerá, como está lá no versículo 14, ainda no capítulo 5, né? Então a intenção de Paulo é criar uma sociedade cristã e uma ideia de família cristã que seja exemplo para as famílias de fora, para que a gente possa levar o evangelho de Jesus para essas famílias também, mas vocês precisam viver uma relação, no mínimo, equilibrada, dentro da casa de vocês, dentro dos lares de vocês. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, assim como você se sujeita a Cristo, porque Cristo é o nosso cabeça. E faça isso com muito zelo, com atenção, com cuidado. Ou seja, o que ele está querendo dizer, não dê muita atenção às coisas que estão externas, né? Às falas das pessoas de fora. O mundo, inclusive, gente, tem pregado coisas que a gente vê cada vez piores, né? E as mulheres podem ser influenciadas por essas ideias. Por exemplo, as pessoas falando muito sobre divórcio. Você não está feliz, você vai lá e se divorcia. Você não está... não é assim. Vamos tentar seguir o que a palavra de Deus fala, né? O que é que Deus tem para nós. Mulheres, valorizem os seus lares. Você, inclusive, está lutando para que o seu marido se converta. Ore pela vida dele. Busque a Deus essa condição e essa esperança de que Deus vai transformar este homem com quem você convive para a glória dele. Se ele não é um marido violento, se ele não é um marido que está proibindo você de ir para a igreja, né, de buscar a Deus, continue firme em oração e clame ao Senhor. Nós, nesses 30 dias de campanha de oração, nós vamos estar orando pelos maridos, tá? Mulheres saibam disso, né? A gente vai estar orando pelos maridos de vocês, para que Deus converta o coração deles, para que Deus molde melhor, inclusive aqueles que já são crentes, que eles sejam aperfeiçoados e modelados segundo o molde de Jesus, para que haja, na verdade, uma evolução e um crescimento espiritual dentro de casa, e não o contrário. Na verdade, gente, cada homem, seja crente ou não, precisa e é dependente da graça do Senhor Jesus e precisa ser tratado e melhorado cada vez mais. Por isso Paulo fala para os homens também, ele diz, olha, você deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela no versículo 25. Né? E no 26 ele diz, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos sujeitos ao cabeça que é Jesus. E Paulo nos dá agora, para nós homens, um modelo ideal de como viver um relacionamento marido e mulher. Você diz, mas Jesus não foi casado. Jesus não foi casado com uma pessoa só, né? Uma pessoa física, uma identidade de uma pessoa, de uma mulher. Mas sim casado com a igreja, com todos nós. E nessa relação de casamento que ele dedicou a sua vida para a igreja, ele não apenas dedicou a sua vida, mas ele morreu por cada um de nós. Ele dedicou a sua morte e o tempo em que ele esteve vivo, dedicou exclusivamente à sua igreja. Nós homens temos que aprender com Jesus nesse aspecto. Temos nós vivido realmente, de verdade, colocando como prioridade o nosso lar, a nossa família, a nossa esposa, dedicando a ela tempo, dedicando a ela momentos de devocional com Deus, de leitura da palavra,
de oração, de trazer Deus para dentro de casa, evangelizar nossas esposas. Você tem feito isso, homem? Você é o marido, o cabeça dessa casa, que muitas vezes a gente fala nisso, o cabeça do lar, né? Na verdade, é o primeiro a se doar. É o primeiro que vai se colocar à disposição daquele lar, daquela família. É a sua responsabilidade com Deus de levar Jesus para dentro da sua casa, para purificar a sua esposa, santificar a sua esposa, prepará-la para o encontro com Cristo, viver uma harmonia dentro do lar, inclusive ensinar a sua esposa a ser uma discipuladora das mulheres, ensinar a sua esposa a cuidar de uma outra mulher, ensinar a sua esposa a fazer discípulos de Jesus. Isso é obrigação nossa, homens casados, e você solteiro também, já vai pensando, se você tem intenção de casar, se prepare antes do casamento para isso. Não deixe para viver e começar lá depois do casamento, não. Você já começa lendo a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, orando ao Senhor e buscando a Deus o tempo todo. Quando você casar, você já sabe o que vai fazer. Você vai manter esse ritmo de estudo e ensino dentro do seu lar, agora trazendo isso também para a sua esposa. Assim como Cristo fez conosco. Nós maridos, vamos lá e vamos fazer isso com as nossas esposas, né? E isso, gente, tudo isso, né, tem que acontecer para que Cristo seja glorificado. E depois, no versículo 33, portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Que haja amor, respeito, cuidado, zelo, compaixão, misericórdia, graça, que haja Jesus dentro do seu lar. Que haja o tempo todo a intencionalidade de fazer discípulos de Jesus e usar a sua família como exemplo, para que outras pessoas também cheguem até Jesus. Que haja uma intencionalidade de verdade, formar o caráter cristão dentro da sua casa. É mais urgente do que nunca, irmãos, que nós façamos isso com toda a diligência. Vamos colocar isso como prioridade na nossa agenda. Vamos colocar isso como prioridade nos nossos dias, para que a gente realmente estipule dentro da semana um horário, um dia, para a gente dedicar isso para o nosso lar, irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Isso, na verdade, não é uma opção para nós. Isso, na verdade, é uma obrigação e temos que fazer isso com muito prazer, porque é Jesus que alimenta a nossa casa, é Ele que alimenta o nosso lar. É Ele que, dia após dia, tem se dedicado e se doado com o seu sangue lá na cruz, tem nos trazido libertação, tem nos trazido essa glória do Deus Pai para dentro das nossas vidas. E nós temos por obrigação de replicar todos esses ensinamentos dentro da nossa casa. Não terceirize isso para outras pessoas. É você, irmão e irmã, que Deus está chamando para iniciar um processo de cura e libertação dentro da sua casa. É você, mulher, que Deus está chamando para iniciar um processo de leitura da palavra com o seu marido. É você, marido, que Deus está iniciando um processo para trazer essa palavra, libertação e cura e oração dentro da sua casa com sua mulher e com seus filhos. Cada um de nós, gente, tem essa obrigação para com Deus e esse zelo para com a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Eu quero louvar a Deus por estar tendo essa oportunidade, inclusive, de falar isso para vocês que estão me assistindo aqui. Que Deus, assim como na minha casa, que Deus ele continue me alimentando, alimentando Bia e Isabel, né? Alimentando vocês dentro dos seus lares, com a palavra dele, tão real, tão viva e tão necessária. Que Deus continue dando a provisão material, emocional, mas principalmente que a espiritualidade de Jesus, que a compreensão da verdade bíblica de libertação que Jesus pregou seja uma realidade dentro dos nossos lares. Assim saberão que todos nós somos discípulos do Deus vivo, discípulos de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Vamos orar agora pelas nossas famílias, já lembrando desse mês de maio, o mês da família, e continue pensando aí
naquelas pessoas da sua família que ainda não conhecem a Jesus, coloque esse nome em oração. E aí compartilhe com o irmão da igreja. Irmão, estou orando por essa pessoa. Seja o marido, a esposa, filho, o pai, a mãe, o tio, o primo, não interessa. Irmão, compartilhe isso com algum irmão da igreja. Eu não estou orando por essa pessoa, ore junto comigo. Para que Deus, ao final desse mês, a gente possa sair daqui, desse mês feliz, mesmo nessa quarentena, né? Recebendo de Deus esses frutos maravilhosos. Que não há coisa melhor, gente, do que a gente receber essa recompensa da nossa família sendo entregue para Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus, quero te louvar, Senhor, porque estamos tendo essa oportunidade, Deus, de ouvir essa palavra, de ouvir esse momento aqui direcionado para as nossas famílias. Pai, nós cremos que não há impossível para o teu Filho Jesus, que não há impossível para o teu Espírito Santo, que pessoas, qualquer pessoa que tu desejas, Senhor, sendo moldado pelo teu coração, pela tua ação espiritual, pode sim, Pai, se entregar de uma vez por todas aos pés de Jesus e viver os valores que Jesus pregou. Para ti não é impossível, Deus. Nós cremos, Senhor, e colocamos aqui diante de ti cada marido, esposa, os filhos, irmão, irmã, os pais, cada membro da nossa família, meu Deus, aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não têm um encontro verdadeiro contigo, ainda não começaram uma vida discipular com Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, o teu coração seja o norte e a direção desta vida. Que ela possa, Deus, amolecer esse coração para deixar entrar a verdade do Evangelho de Jesus neste lar e nessa vida, Senhor. Usa nossas vidas também, Deus, nos faz perseverar nesse tempo de oração. Para a tua glória, meu Deus, queremos colher os frutos deste trabalho espiritual na vida de cada família, de cada lar, Deus. Nós cremos, Senhor, que tu farás muito mais daquilo que pedimos ou pensamos e aguardamos o teu melhor sempre, Pai. Continua abençoando a nossa igreja e nos dá, Deus, realmente a oportunidade de ver e presenciar esses feitos maravilhosos do teu Espírito Santo em nosso meio. Cuida de nós, que seja mais uma semana abençoada para cada família, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.